Olá, meus queridos amigos, uma alegria estar com vocês aqui. Nós estamos estudando os salmos de peregrinação. São aqueles salmos que os peregrinos iam cantando enquanto iam em direção a Jerusalém e quando chegavam no templo também continuavam ali a cantar e a louvar a Deus. Era algo que vinha do povo, era algo que vinha das pessoas. Cada salmo reflete uma experiência de vida de cada pessoa, pessoas diferentes, experiências de vida diferentes, mas todas as pessoas cantando e louvando a Yahvé, enquanto iam para adorá-lo. A caminhada era adoração, a chegada era adoração. E assim eles viviam suas vidas através de suas experiências diferentes. Hoje é o Salmo de número 129. Nas versões católicas é de número 128. E o título é Yahvé é preservação. Vamos ao Salmo. Gravemente me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel, gravemente me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, ele corta a corda dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual o segador não enche a mão, nem o regaço o que ata os feixes. Nem dizem os que passam, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. O peregrino do Salmo 129 fala em nome de Israel. Israel era o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento para ser seu povo particular, e a partir daí, deste povo, o nome de Yahvé, o nome do Senhor, seria levado a todas as nações. Infelizmente, Israel não cumpriu sua missão, e em Jesus Cristo nós temos o cumprimento da missão de Deus. Então, quem cumpre a missão de Deus não é um povo, quem cumpre a missão de Deus é um homem, chamado Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo se forma o novo povo de Deus, continuidade do Israel do Antigo Testamento, mas um novo povo que se chama Igreja. Igreja de Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja. E a partir daí, este é o povo de Deus, o único, para levar seu evangelho a todos os povos. Este novo povo é formado de judeus e não judeus, e que agora se converteram a Jesus Cristo, o amam, o servem e proclamam seu evangelho. Este é o novo Israel de Deus, a partir de Jesus Cristo. No Salmo 129, nós estamos no Antigo Testamento. Israel, a nação, é o povo de Deus. E aí ele diz no versículo 1, gravemente me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel, gravemente me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Desde o início, Israel foi perseguido e angustiado. Este gravemente me angustiaram, ou seja, houve um peso, uma opressão, uma dor sobre este povo Israel desde o seu início e durante toda a sua existência. É interessante que no Antigo Testamento o povo de Israel sempre foi um povo fraco. Eles eram fracos no sentido de número de pessoas. Eles eram fracos no sentido militar, nunca foram fortes, nunca. Todas as potências dominaram Israel, todas dominaram.
só conseguiram ser um pouquinho mais fortes na época de Davi e Salomão. Foi o único momento de força de Israel. E isso assim, mais em relação aos países vizinhos, porque fora dali, nada. Então Israel sempre foi um povo militarmente fraco, muito fraco. E agora, havia algo que Israel tinha e que era a sua força. Era a fé em Yahvé, o Senhor. Isso era a força de Israel, porque sempre confiaram em Yahvé. Então, durante toda a sua história, Israel foi muito oprimido. Outros povos tomaram conta de Israel praticamente o tempo todo, mas Israel permaneceu firme em sua fé em Yahvé. Veja, não todo Israel. Houve momentos em que a grande maioria de Israel adoravam deuses de outros povos, como Baal, Azera e outros Moloque, outros deuses. Mas mesmo nessas épocas havia um remanescente fiel, um resto que servia ao Senhor. E houve momentos em que a grande maioria do povo servia Israel, caso, por exemplo, do reinado do rei Davi, em que praticamente Israel inteiro servia ao Senhor Deus. Então, Israel, por ser fraco, diz que gravemente ele foi angustiado através de povos, de reis que os angustiaram. Agora, nunca ninguém prevaleceu. Ou seja, Israel foi angustiado, Israel foi invadido, Israel foi oprimido, Israel foi feito escravo algumas vezes, como foi o caso do exílio babilônico, mas nunca prevaleceram, porque Israel sempre esteve lá. E Yahvé preservou esse povo o tempo todo, até que viesse o Messias prometido. Israel sempre preservou. Yahvé sempre preservou Israel. E isso é muito interessante, porque quando Deus preserva, os males, sofrimentos, as lutas, a opressão vêm, mas a pessoa continua lá. A pessoa continua na fé. A pessoa continua de pé, espiritualmente falando. Continua. Porque Yahvé preserva os seus. E aí ele dá uma descrição, um exemplo, uma analogia de como era essa opressão. Os lavradores araram sobre as minhas costas compridos, fizeram seus sulcos. Então, ele imagina Israel como sendo uma pessoa, a pessoa aqui do peregrino, e as costas como a terra para plantar e colher. Então, é como se tivessem rasgado os sulcos nas costas do sujeito. Tanta era a opressão e a maldade, era assim que ele sentia. E agora vem o verso 4, que é um verso muito interessante. Yahvé é justo. Ele corta as cordas dos ímpios. Yahvé é o nome de Deus no hebraico do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. Então, Yahvé é esse nome. Em português, ficou Jeová. Diz aqui, Yahvé é justo. E essa é uma dimensão que nós não podemos perder de vista. Nosso Deus é um Deus de justiça. Quando o mal acontece, e Deus permite que os homens pratiquem o mal. Deus deixa que os homens pequem. Ele não impede. Em alguns casos impede, mas na maioria das vezes não. Por quê? Porque o homem tem responsabilidade moral. Ele tem que saber escolher o certo e o errado. Se a todo momento que ele vai fazer o mal, Deus dá um impedimento, Deus dá um impedimento, Deus dá um impedimento, como é que vai ser mostrado que o homem é mau?
Yahvé deixa. Mas Yahvé é juiz, ele julga. E por ser juiz, ele é justo. Ele é um juiz justo. Ele não deixa o mal simplesmente passar batido. Então, o mal que os homens cometem, Yahvé vai julgar. Yahvé vai ser justo. Também, o bem que os homens fazem, porque os homens fazem o bem e o mal, o bem que os homens fazem, Yahvé também será justo, dará a recompensa, dará o louvor. Então, nosso Deus é um Deus que observa tudo e que julga todas as coisas, até aquilo que aos homens é escondido. De Yahvé não. Ele tudo vê e ele dá o seu julgamento porque ele é justo. Então, Yahvé vê a opressão que seu povo sofre. E o que é que ele faz? E o Senhor é justo, ele corta as cordas dos ímpios. Os ímpios amarravam seus prisioneiros com cordas. E o que é que Yahvé faz? Ele corta as cordas dos ímpios. Veja, existe corda. Estão amarrados. Há sofrimento, e muito. Mas chega uma hora em que Yahvé, julgando, corta as cordas dos ímpios. Ora, isso é muito bom e muito interessante. Não existe opressão que dure para sempre. Não existe. Não existe uma situação de sofrimento imposto pelas outras pessoas, imposto por um povo, por alguém, que vá durar eternamente. Não. Há um momento em que Yahvé, na sua justiça, no seu julgamento, vai acabar com essa situação de maldade. Não dura para sempre. O nazismo prosperou por muitos anos. De 39 até 45, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Obviamente já havia, antes de 39, desde 33, o Hitler tinha assumido o poder, ele dominava sobre o seu povo, depois começou a dominar sobre os outros povos. Durou, mas para sempre não. Houve um momento em que Yahvé cortou essa maldade. E assim é com todos. Assim é com todos. Não há opressão que dure para sempre. Não existe. Porque Yahvé, o justo juiz, corta a corda dos ímpios. E, em meio ao sofrimento, em meio a essas cordas, o povo que serve a Yahvé é preservado. Ele preserva, ele sustenta. Agora, é interessante que quando falamos de preservado, as pessoas pensam, não são mortos. Não, segundo o Novo Testamento, a preservação não é da vida física. A preservação é da fé em Deus, da fé em Jesus Cristo. Esta é a preservação. Mesmo que a pessoa morra por causa desta fé. Mas ele permaneceu preservado. A preservação é da fé. Diz um texto do Apocalipse acerca de pessoas, dos mártires, pessoas que morreram por causa do seu amor por Jesus, que eles permaneceram fiéis, embora tivessem perdido a vida. É isso que Yahvé preserva. É a nossa fidelidade a Ele. É o nosso compromisso com Ele, mesmo em meio à opressão, e opressão muito forte. Yahvé preserva os seus fiéis. E aí, como Yahvé é o justo juiz, nos versículos seguintes se diz de que forma Yahvé pune aqueles que oprimem seu povo. E aí, verso 5, sejam envergonhados e repelidos para trás todos que odeiam a Sião. A primeira coisa, eles são envergonhados e repelidos para trás. Envergonhados. Deus vai envergonhar opressores.
Eu fico vendo muitas vezes políticos, alguns que roubam o povo e que depois isso é descoberto e eles passam por uma grande vergonha. Sejam envergonhados e repelidos para trás, ou seja, deixados para trás. Meus caros, os opressores vão para a lata do lixo da história. Os opressores vão para a lata do lixo da história. E quando é individual, às vezes alguém está oprimindo alguém, a mesma coisa. Vai ser deixado para trás, esquecido. 6 e 7, aí ele fala assim: seja como a erva dos telhados que seca antes de florescer e aquele que colhe não tira nada de lá. Quando eles faziam as casas, nos telhados era barro, era terra de alguma forma. Então, quando construíam e levavam, o que acontecia? Eles pegavam da terra algumas sementes, iam parar lá no telhado. E o que acontecia? Aquelas sementes cresciam um pouco, mas não produziam nada. Por quê? O barro não tem os nutrientes suficientes, não conseguiriam crescer. E o sol o tempo todo em cima. E sem água. Então, o que é que acontecia com aquelas sementes? Cresciam sim, mas logo morriam. Antes de florescer, morriam. Assim, a ideia é a seguinte: os ímpios, os opressores, eles não vão florescer na vida. Eles não vão viver para ver coisas boas. Não, eles vão... antes de florescer, eles já eram. Dê uma olhada na história do mundo, os opressores. Qual deles morreu em paz na velhice? Praticamente nenhum. Todos morreram ainda jovens. Todos. Não floresceram. Não vão florescer. Aquele que oprime o seu próximo não vai florescer na vida. Não vai. E aí? E nem dizem os que passam a estas pessoas. Quer dizer, os outros não dizem para eles o seguinte: a bênção do Senhor seja sobre vós. O que eles não têm? A bênção de Yahvé. A bênção de Yahvé. Eles não têm. Ninguém vai dizer: o Senhor abençoe você. Ninguém vai dizer. Eles não têm a bênção de Yahvé. Romanos 1 diz que, diante da impiedade dos homens, Yahvé os entregou a seus próprios procedimentos. Essa palavra, os entregou, que é dita 3 vezes em Romanos 1 em relação aos que desobedecem a Deus, é interessante. Deus diz: vocês querem continuar no mal? Vocês querem continuar a fazer maldade? Então vai, continua. Eu abro mão de fazer qualquer coisa, vai. Agora, lá na frente, vocês vão colher o que vocês plantaram. Lá na frente, julgarei vocês. Mas quer pecar, quer fazer o mal, quer prejudicar, vai. Deus os entregou. Assim, eles não têm o quê? A bênção de Deus na vida deles. E outra coisa que eles não têm, as pessoas não vão dizer: nós vos abençoamos em nome do Senhor. Eles não vão ter a bênção da comunidade de Israel. Eles não são a comunidade de Yahvé, nunca serão. Quem oprime os outros nunca será comunidade de Yahvé. O Deus da compaixão, o Deus do amor, o Deus da bondade. Nunca serão. E dessa forma, eles estão fora da comunidade de Yahvé. Cuidado. Tem muita gente que usa o nome de Deus, títulos religiosos, e oprimem as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Opressores não têm lugar no povo de Yahvé. Deus os entregou e Deus vai cobrar daqui a pouco. As consequências virão para essa gente que oprime.
mesmo com o nome de cristão, mesmo com o nome de religiosos. Todo aquele que oprimir seu próximo para lhe fazer o mal e através disso se beneficiar, em termos materiais, em termos de poder, em termos políticos, qualquer coisa, qualquer benefício que seja, vai se dar mal com Yahvé. Eles não fazem parte da comunidade de Yahvé. A comunidade de Yahvé é de gente que faz o bem, como Jesus fez. Essa é a comunidade de Yahvé. E agora nós estamos diante, veja bem, nós vimos o Salmo 128, em que se dizia lá que Yahvé é estabilidade. Então, Yahvé dava uma vida tranquila, de trabalho, de prosperidade para o seu peregrino. Aqui no Salmo 129 é o contrário. O peregrino está sofrendo debaixo da opressão de outros. E Yahvé preserva. Veja, em um caso dá estabilidade, no outro preserva. As situações são diferentes. Há um grande número de cristãos, vamos pegar aqui principalmente no Ocidente, que vivem uma vida estável, uma vida próspera, uma vida boa, sem perseguição, sem problema nenhum. Eles crescem e até desenvolvem certos pecados por causa disso também, né? Vamos ser francos. E há outros cristãos, povo de Deus, gente comprometida com Jesus, geralmente em países do Oriente, e aí está, vou colocar a África aí também, que são o tempo todo perseguidos pela fé em Jesus. O tempo todo. A vida deles é difícil. É debaixo de opressão o tempo todo. Numa situação difícil. Veja, a uns Yahvé é estabilidade. A outros Yahvé é proteção, é preservação. Mas a todo o seu povo Yahvé trabalha em condições diferentes. A todo o seu povo Yahvé cuida. Cuida. É o Deus que cuida, é o Deus da bondade. E Deus não se esquece de nenhum dos seus servos, mesmo os que estão debaixo de opressão e de sofrimento. Deus não se esquece deles. Deus os preserva. Deus os preserva na fé. Deus os preserva e os abençoa. É por isso que Yahvé é o Deus da estabilidade, Salmo 128, o Deus da preservação, Salmo 129. Com todos, Yahvé está presente. A todos, Yahvé ama. Yahvé ama você também. Yahvé ama você também, na sua condição. Por isso, o peregrino do Salmo 129 pode dizer: Yahvé é preservação. Que bom.